Fala pessoal, se você já abriu um projeto Spring Boot e sentiu um frio na barriga, sem saber onde colocar cada classe e viu o seu código virar uma bagunça, esse vídeo é para você. A boa notícia é que existe uma forma de organizar tudo isso de forma profissional, seguindo um padrão bastante conhecido pelo mercado. E nesse vídeo não vamos falar apenas sobre isso, também vamos criar um projeto Spring Boot do zero, estruturando-o em camadas, e você vai entender o porquê de cada classe existir e como elas trabalham juntas para criar um código limpo e organizado. Vamos lá? Antes de começar a codificar, vamos entender por que a estrutura é tão importante e por que escolhemos o padrão de camadas para este projeto. A arquitetura de software é a forma que você organiza o seu código. Pense nela como o alicerce de um prédio. Se for fraco, o prédio não escala. Existem vários padrões de arquitetura, como o MVC, que é o Model View Controller, Clean Architecture, hexagonal, onde cada um tem o seu propósito. A Clean Architecture, por exemplo, é ótima para projetos complexos que precisam de independência total de frameworks. Mas para o que queremos, um projeto simples e didático, o padrão de camadas é a melhor escolha. Ele é simples de entender e de implementar e é a base para a maioria das aplicações web. Ele nos ajuda a separar as responsabilidades, o que torna o nosso código mais fácil de dar manutenção, testar e, claro, entender. Agora vamos colocar a mão na massa. Vamos utilizar o Spring Initializer para criar o nosso projeto. É a forma mais comum e rápida de se começar. Então eu vou precisar pesquisar por Spring Initializer. E aqui eu posso definir o nome que o nosso projeto vai ter, o nome dos nossos artefatos, o nome do projeto, só que eu vou deixar com esse padrão mesmo. A única coisa que é necessário se atentar é a versão do Spring Boot, cuidar para não selecionar a versão Snapshot, que é uma versão instável, e sempre preferir as versões estáveis, como essa 3.5.6. Para esse projeto eu vou optar por utilizar o Maven, e eu vou precisar adicionar algumas dependências. Para esse projeto eu vou utilizar o Spring Web. Como ele vai ter uma pequena aplicação hash, é necessário ter essa dependência. Também vou precisar do Spring JPA para fazer o acesso ao nosso banco de dados. E como banco de dados eu vou usar o H2. Após tudo configurado, então é necessário clicar aqui em Generate, fazer o download dessa nossa aplicação. Após o download ter sido realizado, então precisamos extrair esse arquivo. E após extrair, precisamos abrir na nossa IDE. Eu vou usar o IntelliJ versão Ultimate, mas você pode utilizar a IDE que se sinta mais confortável. Então aqui no IntelliJ eu vou precisar abrir aquela pasta que eu extraí e o meu projeto inicial já está aqui. Aqui, como vocês podem ver, já tem algumas pastas criadas, que foram criadas automaticamente pelo Spring Initializer. Por exemplo, aqui no .xml, por ser um projeto Maven, é onde as nossas dependências vão ser adicionadas. Como podemos ver, a JPA está aqui, o Starter Web está aqui e o nosso H2 Database também está aqui. Qualquer outra dependência que seja necessária adicionar no nosso projeto vai ser nesse arquivo. A pasta source vai ser a pasta onde nós vamos trabalhar, onde vai ficar todo o nosso código e a nossa lógica. E a classe principal do projeto vai ser essa Demo Application que está dentro do Example Demo, que é a nossa classe que vai iniciar a aplicação. Outra pasta importante também é aqui dentro de Resources, esse Application Properties. É aqui onde nós vamos configurar o nosso banco de dados, que vai ser o H2. E para configurar o H2 aqui no Application Properties, vocês vão precisar dessas configurações, que é a configuração padrão do H2. Feito isso, podemos rodar a nossa aplicação para ver se vai subir e já está tudo certo para iniciarmos o projeto. Ele subiu sem nenhum problema, então agora nós podemos acessar o H2 só para ver se ficou tudo ok. Para acessar o H2 vocês vão precisar acessar http://localhost 2.8080 H2 console. Aqui ele já vai estar por padrão com aquelas configurações que deixamos lá no Application Properties, que é o esquema testdb username SA sem password. Ele fez a conexão sem nenhum problema, então podemos clicar em Connect. Aqui conseguimos acessar ali o nosso banco de dados e memórias, e aqui é onde nós vamos ver os dados que nós vamos cadastrar e listar no nosso projeto. Vamos começar pela camada Entity.
aonde vai ser armazenadas nossas entidades, que são representações dos objetos do nosso banco de dados. Posso vir aqui dentro do source, dentro do package com.example.demo e criar um novo package chamado entity. Aqui dentro eu posso criar uma nova classe chamada item, por exemplo, e eu vou precisar definir ela como um @entity, para dizer ao JPA que essa classe representa uma tabela no banco de dados. Esse item vai ter apenas alguns atributos simples, como ID, nome e descrição, junto com seus getters e setters. Também precisamos definir um @id para ser a chave primária dessa tabela. Os getters e setters vão ser utilizados para encapsular os nossos dados. Esse item será utilizado para cadastrarmos informações no banco de dados e também fazer a listagem dessas informações no banco de dados, apenas para demonstrar como é feita a troca de informações entre as camadas. Agora que já temos nossa entidade, vamos precisar criar o package repository, que é a nossa camada de acesso ao banco de dados. E aqui entram dois conceitos importantes, que é o JPA e o Hibernate. O JPA, ele é a especificação, como se fosse um contrato que define como interagir com o banco de dados de forma orientada a objetos, e o Hibernate é a implementação desse contrato, que de fato faz toda a mágica acontecer. Aqui dentro do repository vamos precisar criar uma interface, podemos chamar de item repository, e aqui vamos precisar fazer um extend, no caso vamos precisar herdar do JPA repository. E o porquê disso? Porque o Spring Data JPA por debaixo dos panos utiliza o Hibernate, que já nos dá de graça todos os métodos para fazermos o nosso CRUD, como save, save all, find by ID, delete, tudo pronto, sem precisar digitar uma linha de código. Só precisamos definir então qual o item que ele vai ser utilizado e o ID que vai ter. Feito isso, podemos criar a nossa nova camada que vai ser o Service, que é onde a mágica da nossa regra de negócio acontece. Então eu vou criar um novo package chamado Service, e aqui dentro eu posso criar uma classe chamada Item Service. Aqui vamos injetar a nossa interface que criamos para o repository para fazer o acesso ao banco de dados. E aqui o ideal é fazer a injeção utilizando o construtor, que é a forma recomendada pelo Spring. E em seguida vamos criar apenas dois métodos simples sem muitas validações ou regras de negócio. Um para salvar, então vamos ter um public item salvar, que vai receber um item e vai salvar ele no banco de dados utilizando o item repository. E podemos ter um outro método apenas para listar todos esses itens. Podemos ter um public list item, listar todos. Como o Hibernate já possui esses métodos, então não precisamos implementar mais nada nessa lógica. Tendo isso, podemos partir para a próxima camada, que vai ser o nosso controller. É como se ele fosse um recepcionista. É ele que vai expor os nossos endpoints para o mundo externo. E sempre que uma requisição chegar no nosso projeto, vai ser ele que vai atender e depois passar para as camadas subjacentes. Podemos vir aqui e criar um novo package chamado controller. E dentro desse controller, podemos criar uma classe chamada item controller. Aqui precisamos usar a notação hash controller e vamos precisar injetar agora o item service. Aqui eu acabei esquecendo de definir a anotação de service para o service que nós criamos. Precisamos definir aqui que ele é um service. Nesse controller vamos precisar criar dois métodos simples, um para salvar os itens no banco de dados e um para listar esses itens no banco de dados. Vamos precisar de um post mapping, que vai responder um response entity e vai retornar o item que foi cadastrado no banco de dados. Esse item ele vai ser um request body, vamos chamar o nosso service e salvar esse item. E podemos criar um outro método simples só para fazer a listagem dos itens que foram salvos. Podemos ter um getMapping, que vai retornar uma lista de item. E aqui que agora podemos entender o porquê do padrão se chamar camadas. Vou tentar representar para vocês através de um desenho o comportamento desse padrão de projeto. No projeto então temos a camada controller, representada aqui de forma muito clara, a camada service e a camada do repository. Basicamente, o usuário
ou o sistema vai fazer uma requisição para o nosso controller, enviando uma requisição, por exemplo, para cadastrar um novo item, né, no nosso banco de dados. O controller ele vai agir como se fosse o recepcionista. Ele vai pegar essa requisição e vai passar a responsabilidade para a camada do service. Os services em si vão ter as regras de negócio que vão fazer as validações dessa requisição, fazer o processamento, e então o service vai passar a responsabilidade para o nosso repository. Já o repository, por sua vez, com a ajuda do JPA e do Hibernate, vai fazer a persistência desses dados no banco de dados. E assim que a operação for concluída, a resposta vai retornar para o repository vai repassar novamente a responsabilidade para o service, e do service vai passar a responsabilidade para o controller. E o controller, por sua vez, encaminhar de volta para o usuário. Aqui podemos ver que tem uma clara divisão das responsabilidades, aonde cada camada tem sua própria responsabilidade bem definida. Isso facilita muito a questão de manutenção e a testabilidade do nosso código. E uma outra vantagem é que esse padrão pode ser utilizado com diferentes outras arquiteturas, né? Por exemplo, você pode utilizar um MVC juntamente com um padrão de camadas ou qualquer outra arquitetura junto com um padrão de camada, né? Não necessariamente você precisa utilizar só o padrão de camada. E para ficar ainda melhor e mais seguro, o correto é nem passar a entidade como eu acabei de fazer lá no nosso controller. Uma outra abordagem que é mais segura e recomendada é utilizar os DTO, que são os Data Transfer Object. Por exemplo, quando a resposta chegar nesse controller novamente, ao invés de eu estar retornando a entidade completa para o usuário, eu vou criar um objeto que é chamado DTO, que vai conter só as informações que eu realmente quero que o usuário veja. Isso evita que a nossa estrutura da entidade seja exposta e que alguns dados sensíveis sejam expostos também. Por exemplo, aqui no nosso código eu criaria um novo package chamado DTO, e esse DTO poderia ter, por exemplo, um item DTO. E aqui dentro, como o nosso item então ele possui os atributos ID, nome e descrição, imagine que essa descrição fosse algum dado sensível que o usuário não poderia ter acesso. Então nesse meu DTO eu teria somente um private long ID e o private string name. Eu não teria a parte da descrição, porque ele seria um dado sensível, e aqui dentro eu posso usar algumas abordagens diferentes. Eu posso utilizar um bin úteis para fazer a cópia dos valores da entidade para esse DTO, ou eu poderia criar um converter específico para essa conversão, e como é um projeto didático, eu vou construir apenas um construtor aqui para receber os valores direto. Vou ter um public item DTO, posso ter um construtor vazio, e também posso ter um construtor que recebe apenas o nome e o ID, mais os getters e setters. Feito isso, agora lá no meu controller, ao invés de eu retornar a entidade por completo para o usuário, eu posso apenas criar esse DTO a partir desse item e retornar o DTO. Por exemplo, então eu vou alterar aqui de item para item DTO, e aqui eu crio um novo item DTO. E agora eu retorno esse DTO ao invés de retornar a entidade por completo. E aqui no de baixo é a mesma coisa. Agora, fazendo isso, eu ganho mais segurança para o meu projeto e eu garanto que o usuário não vai ter acesso à nossa estrutura da entidade e aos dados sensíveis que temos no nosso projeto. E voltando aqui para o nosso rabisco, o controller aqui agora ele estaria retornando um DTO e não mais a entidade. Agora vamos só fazer o teste para ver se o projeto está funcionando. Aqui no nosso controller faltou definir a rota para esses endpoints, vamos chamar de item mesmo, e vamos ver se conseguimos criar e listar o nosso item no banco de dados. Aqui, como eu estou usando o IntelliJ Ultimate, eu vou testar essa requisição aqui direto pelo IntelliJ através do HTTP Client, mas você pode testar usando o Postman, Insomnia ou qualquer outro software externo. Por exemplo, para eu cadastrar um item, eu vou aqui em gerar uma requisição em HTTP Client. Ele já vai trazer para mim aqui a rota, eu só preciso agora preencher aqui alguns valores. Vamos chamar de teste 1. Descrição sensível do teste 1. Fazendo isso, eu cadastrei isso no banco de dados e ele me retornou somente o ID e o nome, ele não me mostrou a descrição, que é o que o DTO está removendo. E agora, se vocês quiserem ver como é que o H2 funciona, se eu voltar novamente aqui para o H2 Console e conectar nele, podemos ver que aqui agora na tabela item, ele tem o ID, a descrição sensível do teste e o teste 1. Voltando aqui para a IDE, eu vou cadastrar mais um item, agora vai ser o teste 2, só para testarmos a listagem dos itens. Agora, se eu vier aqui no Get Mapping e gerar uma requisição para retornar todos os itens, ele retornou só um item porque eu não alterei o ID aqui na requisição. Então eu vou cadastrar um novo com ID 1, teste 3, teste 3. Agora sim ele retornou, né, os dois itens e também sem a descrição.
E é isso, acabamos de criar um projeto Spring Boot do zero, entendendo como estruturar um projeto seguindo um padrão comumente utilizado aí pelo mercado, e entendendo o que cada camada faz e qual a responsabilidade delas. E se esse vídeo te ajudou a organizar as ideias e o seu código, deixe o seu like e se inscreva no canal. E se você ainda tiver alguma dúvida em como organizar um projeto, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo com suas dúvidas ou sugestões.